Conforme as forças nazistas avançavam rapidamente sobre o leste europeu na Segunda Guerra, as forças soviéticas logo se viram em meio a um enorme problema. As suas forças armadas não só estavam desorganizadas, como ainda por cima não possuíam oficiais experientes em números suficientes para lidar com a ameaça alemã. E o motivo disso foi o Grande Expurgo, entre 1936 e 1938, quando uma enorme parcela da população civil, assim como com os militares na União Soviética, foram presos ou executados por Stalin. O expurgo no Exército Vermelho e na Marinha atingiu em cheio a alta hierarquia militar, sendo que em apenas 2 anos, 45 mil oficiais e comissários políticos militares foram presos e pelo menos sendo 15 mil deles executados. Contudo, justamente devido à ameaça nazista, Stalin logo ofereceu anistia aos presos que quisessem lutar na linha de frente. E entre os presos, os ladrões da lei, popularmente conhecidos no leste europeu como Vori e Zakoni, ou também a chamada máfia russa. No vídeo de hoje falaremos de como Stalin lidou com o crime organizado russo e como isso iria atingir a Rússia pelas décadas seguintes. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo das novidades daqui do canal. Somente com seu apoio e inscrição eu poderei continuar trazendo assuntos relevantes para a geopolítica mundial. Meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Com o estabelecimento da União Soviética, Stalin e seus parceiros da cúpula do Partido Comunista foram radicais no processo de erradicar toda e qualquer tipo de dissidência política ou força paralela ao Estado soviético. Todos que poderiam minimamente ameaçar o partido ou eram executados ou eram enviados para os campos de trabalho forçados, conhecidos como gulags. Nesses gulags, grupos conhecidos como Vori e Zakoni, ladrões da lei, que eram criminosos profissionais, haviam dominado os campos de prisioneiros desde os anos de 1920, construindo uma organização hierárquica que se opunha a qualquer tipo de cooperação com as autoridades soviéticas. Inicialmente, as autoridades tentaram reeducá-los por meio de programas de doutrinação, porque seriam socialmente fechados e potencialmente reformáveis, diferentemente dos prisioneiros políticos que eram socialmente perigosos para a cúpula do Partido Comunista. Depois, em função dos fracos resultados, o programa foi abandonado e, implicitamente, os Voris passaram a ser usados como ferramentas de controle social dentro das prisões, intimidando outros prisioneiros, em especial os prisioneiros políticos que eram considerados contra-revolucionários e odiados também pelos Vori. Tais parcerias, que não eram escritas e eram sutis, deram aos Vori e Zakoni o controle virtual dos gulags. Porém, como a regra mais importante desses profissionais do crime era a de não cooperar com as autoridades, qualquer uso mais extenso por parte das autoridades soviéticas não era realista e também não foi tentado. Em resumo, os guardas dos gulags deixavam os Vori praticar todo tipo de terror contra os outros prisioneiros, em especial contra os prisioneiros políticos. O ponto de mudança dessa relação foi a Operação Barbarossa, a invasão surpresa alemã, em junho de 1941, quando os soviéticos então precisavam de todos os braços capazes de lutar na defesa de sua terra natal. Para lidar com essa situação, todos os homens saudáveis e em idade de combate que estavam em gulags, exceto por alguma categoria, como por exemplo os criminosos políticos, receberam a promessa de anistia, em troca de seus serviços na frente de combate. Isso fez com que a NKVD soltasse somente durante os primeiros 3 anos de guerra 975 mil prisioneiros, sendo a maior parte deles Vori, expandindo esse número ainda mais durante os estágios finais da guerra e no assalto final contra Berlim. As divisões do Exército Vermelho, formadas por prisioneiros, eram em geral batalhões penais, enviados para as missões mais perigosas e que, quando comparadas com outras tropas regulares, estavam subequipadas, estando normalmente sob o comando do general Konstantin Rokossovski, do 9º Corpo Mecanizado.
Eles foram responsáveis pelo fracassado contra-ataque às forças nazistas no oeste da Ucrânia, na Batalha de Brody, em 1941, durante os primeiros estágios da guerra. Além disso, fizeram parte do 5º Fronte Ucraniano, um grupo guerrilheiro que operava muito além das linhas inimigas, em território ocupado pelos alemães. Porém, ao final da guerra, Stalin não cumpriu a sua palavra e a vasta maioria dos criminosos que serviram na guerra acabaram voltando para a prisão. Os poucos criminosos que foram de fato anistiados só o conseguiram porque possuíam algum tipo de conexão pessoal com o próprio Stalin, especialmente durante a sua juventude, quando este era ligado principalmente a sequestros e assaltos a banco. Essas mudanças, que ocorreram no fim da Segunda Guerra Mundial e no cenário pós-guerra que se seguiu, causaram maciças mudanças nos gulags e na estrutura criminal do poder local. Em primeiro lugar, como disse anteriormente, alguns Vori lutaram na guerra, e isso foi visto como uma espécie de cooperação com o governo e, por consequência, uma violação do mais importante código Vori. Em segundo, os novos prisioneiros que voltaram após a Segunda Guerra Mundial agora eram bem treinados no uso da violência em função da guerra, e não eram tão facilmente intimidados pelos antigos chefes Vori. Isso resultou em violentos conflitos dentro dos gulags entre os antigos Vori e os novos criminosos, conhecidos como Suk, ou também em português, vadias, que agora também eram organizados. Essa frequente colisão entre os Vori e os Suk, que agora eram apoiados pela administração penitenciária, evoluiu para uma escala enorme nos gulags, em um episódio chamado de Sukhia Voina, Guerra das Vadias em português, resultando na quase extinção dos Vori por volta da metade dos anos de 1950. Agora, se por um lado a administração soviética tinha pouca tolerância para criminosos e terroristas internos, por outro, em sua política externa, alguns viam nesses grupos uma potencial ferramenta para expandir o confronto com o Ocidente de forma irregular, com lutas clandestinas e ataques indiretos, sobretudo porque o contexto nuclear limitou as opções militares para ambos os lados, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Como o general Alexander Sakharovsky, da KGB, afirmou, no mundo de hoje, em que armas nucleares tornam a força militar obsoleta, terrorismo deve ser a nossa arma principal. De modo geral, a administração soviética provavelmente antecipava a guerra irregular como forma de minar a coesão interna de seus rivais, já no início da Guerra Fria. Em 1945, na Conferência de São Francisco, as Filipinas e a Bolívia tentaram definir o conceito de agressão em um texto na Carta das Nações Unidas, propondo que se incluísse o abastecimento de armas, munição, dinheiro e qualquer outra forma de auxílio a grupos armados, como uma forma de interferência em assuntos internos. Contudo, a União Soviética foi capaz de evitar a inclusão dessa definição. Na verdade, uma definição vazia de agressão poderia ser de grande ajuda ao sistema socialista global, que contava com os fatores revolucionários internos para expandir o modelo socialista. Isso deixaria os Estados socialistas livres para publicamente se manifestar e providenciar apoio para movimentos revolucionários e clandestinos pelo mundo todo. E esse uso de meios indiretos para apoiar movimentos terroristas seria a principal ferramenta obscura da União Soviética ao longo da Guerra Fria, preferindo assim utilizar como ferramenta indireta e irregular o fervor revolucionário e a ideologia socialista contra o Ocidente. Mas é claro que nesse campo de batalha subterrâneo, o Ocidente também teria a sua resposta, só que isso iremos deixar para outros vídeos. As ilustrações que vocês viram nesse vídeo são obras de Danzig Baldaev, um ex-guarda de gulags soviéticos que desenhou em um livro tudo aquilo que ele viu e testemunhou. A referência deste livro irei deixar na descrição do vídeo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ver as notificações e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Abraços e até a próxima!